neste atual momento, que faz o abuso de álcool na tentativa de sanar os sintomas de uma ansiedade ou de uma depressão. E eu falo isso porque eu faço isso. Porque eu fiz isso. Porque o álcool, ele é, vamos dizer assim, uma espécie de ansiolítico socialmente aceito pela própria comunidade masculina. Um ansiolítico vendido na farmácia, ele não é tão bem visto quanto aquele homem que abusa da bebida alcoólica para tentar se encaixar dentro desse modelo amalucado. Taxas alarmantes de suicídio. Os homens cometem suicídio em uma taxa de 3 a 4 vezes maior do que as mulheres em muitos países ocidentais. Isso vem da onde? Da nossa incapacidade de pedir ajuda e o acesso aos meios letais. Que isso significa? Nós temos acesso a motos, nós temos acesso a veículos, nós temos acesso a armas, nós temos um acesso facilitado para que essas ações extremadas sejam levadas a cabo. Solidão epidêmica, a dificuldade em formar vínculos emocionais profundos e íntimos com outros homens, a amizade profunda. E isso vai levar a um isolamento crônico. O que isso significa? Significa que nós, quando estamos com nossos amigos, sejam amigos de décadas, nós vamos sempre falar de bunda, vamos falar de buceta, vamos falar de One Piece, vamos falar de futebol, vamos falar de balonismo, vamos falar de aeromodelismo, mas nós não falamos daquilo o que nós sentimos. Como foi a sua semana? Como está sendo a sua vida? Como está andando o seu relacionamento? Ao mesmo tempo em que nós não nos permitimos falar, nós também não nos permitimos ouvir as queixas de outros homens. Muitas vezes consideramos eles, é o viadinho, e isso impacta diretamente na nossa forma de viver. Outro ponto, as expectativas econômicas esmagadoras. A gente vive num mundo em que a gente precisa vencer, em que a gente precisa conquistar. As expectativas econômicas esmagadoras. A identidade atada ao sucesso financeiro gera um estresse imenso. Como não poderia gerar, ainda mais dentro de uma sociedade onde o capital que você possui é o que mostra o quão bom você é. Em um mundo com crises econômicas frequentes, empregos precários, tá todo mundo fudido, a impossibilidade de ser o provedor ideal é uma fonte profunda de angústia e desespero. Eu aposto que você se sente assim. Eu aposto que você se sente frustrado. Eu aposto que você se sente angustiado por não cumprir este papel de provedor ideal que colocaram na nossa cabeça. Vulnerabilidade na saúde física. A cultura de aguentar firme faz com que homens ignorem sintomas, adiem consultas médicas e se envolvam em comportamentos de maior risco, resultando em diagnósticos mais tardios de doenças graves e menor expectativa de vida em comparação com as mulheres. Gente, quando a gente vai num hospital, a gente vê isso claramente. Quando a gente vai num posto de saúde, a gente vê isso claramente. Observe a quantidade de homens, observe a quantidade de mulheres. Eu garanto a vocês que a maioria das pessoas que estão hoje num posto de saúde é composta de mulheres, porque nós precisamos aguentar firme. Nós precisamos ser homens. Precisamos ser fortes. Precisamos ser
fodas e falar grosso. E a gente que morre. Paternidade distante e insatisfatória. Ó, se você tiver isso, deixa um like, deixa um comentário, tá? Se você teve uma paternidade distante ou insatisfatória, só deixa um ponto no comentário. Só para eu ter uma ideia da quantidade para a gente corroborar essa parte. Então, olha só, paternidade distante e insatisfatória. O modelo do provedor afastou os homens da paternidade afetiva e do cuidado cotidiano. Muitos homens relatam sentir-se excluídos da relação com os filhos e um profundo desejo de uma conexão mais profunda, mas esbarram nas expectativas sociais, por vezes nas próprias barreiras internas. Que isso? Onde já se viu? Eu trocar uma fralda? Eu fazer uma comida para o meu filho? Eu ouvir aquilo que o meu filho tem a dizer? Não, isso não pode. Isso é socialmente inaceitável. O que os caras do futebol vão pensar de mim? E aí o último ponto, que é a violência como linguagem e prisão. Gente, se nós não conseguimos expressar aquilo que temos dentro de nós, isso não vai ficar dentro da gente. Nossos sentimentos sempre vão escapar. E no caso masculino, eles escapam, na maioria das vezes, através da violência.